Bom, aqui no canal a gente sempre vê histórias de mães, né? Que a gente acaba gravando e publicando, né? Cada uma contando a sua história com o autismo. E dessa vez eu resolvi contar a minha história com o autismo, né? Eu acho que é importante todo mundo saber quem é a Beatriz, né? Que como tudo começou, né? Como aconteceu, né? A gente acaba escutando muitas histórias e muitas vezes a gente acaba não contando a nossa. E eu acho que todo mundo merece ouvir um pouquinho da nossa história também. Eu fui mãe aos 22 anos, descobri que estava grávida, descobri que estava esperando o Joaquim, né? Joaquim não era uma criança planejada, não era uma gravidez planejada, mas era uma gravidez muito desejada. Era um sonho meu ser mãe, fazia parte dos meus planos, né? E quando eu descobri a gestação do Joaquim foi algo muito diferente, né? Foi bem uma situação muito até cômica, mas foi algo assim maravilhoso. O Joaquim foi uma criança que foi tudo muito planejado para ele, né? Então, todos os mínimos detalhes foram pensados, né? O chá de bebê, o quarto, a decoração, tudo foi assim minimamente pensado para ele. E como toda mãe que tá gerando uma criança, a gente acaba fazendo sonhos, né? Pro filho. E isso é muito natural, gente. A gente idealiza um mundo para os nossos filhos ainda dentro da barriga. E a gente sonha em levar ele para jogar futebol, em ele fazer uma natação, em ele fazer qualquer tipo de coisa, né? A gente idealiza isso pro nosso filho, né? Em momento nenhum eu acho que meu filho não é capaz, mas quando ele tá dentro da barriga, a gente idealiza um mundo para eles, né? Como que vai ser essa vida deles, né? A gente, ele vai ser médico, né? São essas nossas preocupações. E isso é natural, né? A maioria das mães tem esse pensamento durante a gestação. Então, no dia 30 de janeiro de 2019, veio ao mundo Joaquim. Joaquim nasceu com 51 centímetros, 4,80 kg, era uma criança grande, foi parto cesárea, né? Ocorreu tudo bem, Joaquim nasceu na parte da manhã, foi um parto rápido, tranquilo, a minha recuperação também foi super rápida. Joaquim só fez aquele examezinho de diabetes, porque como ele nasceu muito grande, né, muito gordinho, então é padrão do hospital fazer. Mas ocorreu tudo bem, não deu nada de alterado. E assim, né, dormimos um dia no hospital e no outro dia nós já estávamos liberados, estávamos indo para casa, né? Eu não tive nenhum tipo de intercorrência durante a minha gestação, foi algo super tranquilo, consegui trabalhar bem. Só que no finalzinho, por ele ser muito grande, eu ficava muito cansada. Joaquim mamou no peito, Joaquim teve uma introdução alimentar muito boa. O Joaquim fez acompanhamento com a pediatra todo mês, tomou todas as vacinas dentro dos dias corretos. Então, assim, os marcos dos desenvolvimentos do Joaquim até os 10 meses foram, assim, tudo dentro dos padrões, né? Após os 10 meses, a gente começou a notar algumas características, né? Porém, sem muita informação, sem conhecer muito, a gente buscava respostas, mas a gente justificava essas respostas, né? Então, vou dar algumas características que o Joaquim mostrava que a gente não percebia. Então, o Joaquim começou brincar com a roda da motoca, virava a motoca de ponta cabeça e girava, e a gente, sem entender muito, a gente acabava reforçando esse comportamento. Até com frases, né? Tipo, olha, ele vai ser mecânico. A gente, né, reforçava o comportamento comprando ferramentas e tentando dar função para o que ele fazia.
Joaquim gostava muito de ventilador, adorava ventilador. Às vezes tinha algum ventilador sem aquela parte da frente, ele ficava durante tempo rodando aquilo. E enfileirava muito o carrinho, os brinquedos dele. E a gente olha como ele é organizado, né? O pensamento de mãe, de pai acaba sendo muito inocente nessas horas, né? E a gente foi tendo outras características do Joaquim. E com isso, né, quando o Joaquim completou um aninho, teve 2 acontecimentos que hoje a gente entende, hoje que a gente buscou mais aprendizado, mas foram 2 acontecimentos muito marcantes, né? Foi a poda neural e foi a pandemia, que vieram juntas. Então, óbvio que a gente não conhecia sobre a poda neural, até então a gente não sabia do autismo do Joaquim. Então, nós culpávamos a pandemia, né? A gente tinha que ter algo para culpar, para justificar. Então, foi a pandemia. E aí a gente foi notando coisas do Joaquim. Óbvio que era sobre a poda neural, não era sobre a pandemia. E aí marcou muito, muito. Joaquim não atendia mais quando a gente chamava, não olhava mais a gente nos olhos, não balbuciava mais, saía muito mamã, papá, e aí parou. Joaquim fazia joia, mandava beijo e simplesmente desapareceu, né? Eu falo que veio o aniversário e com a festa levou tudo que ele tinha aprendido, né? E a gente sem entender, sem saber, ficou naquele questionamento e culpamos a pandemia, claro. Depois, durante a pandemia foi um processo bem complicado, né? Era muito difícil tudo, né? Tudo. Muita gente passou por muita coisa durante a pandemia e a nossa vida não foi diferente, né? Nós vivemos muita coisa durante a pandemia. E aí entra a famosa, que toda mãe já fez isso, entrou das fontes de pesquisa da rede social. E atire a primeira pedra a mãe que não digitou lá no Google: meu filho parou de falar, meu filho não atende quando eu chamo, meu filho não me olha nos olhos, meu filho anda na ponta do pé. E eu fiz isso, eu fui essa mãe. Com certeza eu fui essa mãe. E aí, o primeiro impacto que a gente vê tá lá: características do transtorno do espectro autista. E aí, um tapa na nossa cara. E a gente vira e fala assim: isso aqui tá errado, meu filho não tem isso. E aí, a gente busca outras coisas. E fomos à primeira consulta com a uma neuropediatra, uma ótima profissional, inclusive. Porém, estávamos em pandemia, isolamento social, então, assim, metros de distância. Então, não foi bem uma avaliação. Essa neuro, ela somente me pediu o exame Bera. Fui, saí de lá, não me falou absolutamente nada sobre o autismo, reclamei, questionei ela, na verdade, né, por chamar o Joaquim não atender. E fomos fazer o exame Bera. Aí começou os questionamentos, né? Será que ele é surdo? Meu Deus, será que, né? Será que é surdo parcial? Eu não entendia muito bem sobre o assunto. E aí o exame deu tudo tranquilo. Joaquim ouve perfeitamente. Bom, com aquele resultado, procurei uma fono, porque um dos nossos maiores questionamentos era a fala do Joaquim, que geralmente é da maioria das mães. E foi aí que Deus colocou o primeiro anjo da minha vida, né? Que foi a fono, a doutora Ana Carolina, que eu faço muita questão dela, muito questão mesmo. Que foi o primeiro anjo que Deus colocou, assim, nessa trajetória nossa, né? Eu nunca vou esquecer o que ela falou pra mim, nunca. Que foi quando ela falou: Bió, pode ser que ele tenha características sim. E eu falei pra ela assim: meu Deus, e agora?
meu mundo desabou. E ela simplesmente falou assim: o mundo não desabou, tá tudo bem, vamos correr atrás. Foi isso que ela me falou. E eu acho que era isso que eu precisava ouvir. E aí naquele momento eu acordei, falei: vamos pra guerra. É isso. Não tem outro caminho, né? Eu confesso pra todo mundo que eu chorei muito mesmo. Depois que eu saí dessa fono, eu passei por uma outra neuro, a pandemia já tinha dado uma controlada e eu não tinha um diagnóstico na minha mão ainda, não tinha, né? Tinha uma hipótese. E aí passei com essa outra neuro, que foi assim, pra mim um trauma imenso. Quem nunca teve um trauma com médico, né? Mas pra mim foi impactante. E eu não vou esquecer essa consulta. Parece que eu lembro dela como se fosse ontem. Foi pesada, gente. Foi muito pesada. Entrei no consultório dessa médica com muito tempo de atraso, porque era pandemia, a gente acaba entendendo. E foram minutos de consulta. Minutos. O Joaquim chorou muito porque estava com fome devido ao muito atraso no atendimento. E eu lembro de ter respondido algumas perguntas, poucas inclusive, e simplesmente ter saído de lá com um papel que foi o diagnóstico. Eu lembro que eu peguei o papel na mão, peguei as guias e eu não enxergava mais nada. Eu não consegui me despedir da médica. Eu simplesmente peguei o diagnóstico, peguei os papéis e fui embora. E eu lembro de ter colocado o Joaquim na cadeirinha do carro, chegado em casa, dei almoço pra ele dormiu. E foi ali que meu mundo desabou. Mas ali desabou assim, muito, muito. Eu falo que ali meu mundo tinha acabado. Por a gente idealizar um filho e ter um diagnóstico daquele sem as informações que a gente precisava, foi muito dolorido, gente. Não foi fácil. Então, aquele dia eu não era mais a Beatriz, eu não era a mãe do Joaquim, eu nem sabia mais quem eu era. Eu falo que foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu só chorei. Eu não fiz mais nada. Eu chorei muito, muito. Depois que eu vivi todo esse luto, esse choro, a gente entra no processo de negação também, né? Mentira, meu filho não é, essa mulher é louca, onde já se viu dar um diagnóstico desse pro meu filho é perfeito. Independente do autismo do meu filho ainda é perfeito. Mas a gente se questiona muito e entramos também no processo de culpa. Aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu deixei de fazer alguma coisa? É uma culpa imensa. E aí depois de muito choro, muita negação, a gente entra num processo que foi bem diferente. No outro dia, e conforme os dias foi passando, eu vi que aquele ali era o caminho que eu tinha que seguir, né? Que eu tinha que fazer algo. E aí eu coloquei na minha cabeça, e nada vai mudar esse meu pensamento, que eu não tinha que mudar meu filho pro mundo. Meu filho é perfeito e sempre vai ser. E não só meu filho, todas as crianças também, né? Com qualquer neurodiversidade. A gente não tem que mudar eles pro mundo. A gente tem que fazer o mundo, as pessoas terem mais respeito e incluir nossos filhos, né? Nossas crianças. É pra isso que aquele dia eu ergui a minha cabeça
Eu ergui a minha cabeça e falei, a minha luta é essa. E nada vai me desviar desse caminho. Então, hoje eu entendo que o diagnóstico do meu filho não foi só uma sentença, né? O diagnóstico do meu filho fez enxergar a força que eu tenho, a força que uma mãe tem de lutar e buscar um mundo melhor para eles, porque eles merecem muito isso. E acho que para parar a força de uma mãe atípica, tem que ter muita força para parar a gente, muita, porque a gente não desiste, a gente já tá blindada.